Bom, iniciando a disciplina de Fundamentos da Segurança do Trabalho e Higiene Ocupacional, do curso TEC Segurança do Trabalho, professor Vital Cavalcante Pinheiro, aula 1. No início, a gente vai ver a parte introdutória da disciplina, falando um pouco sobre a segurança e sobre a higiene ocupacional, que, conceituando, é a sua mais ampla acepção, um conceito substancialmente unido do ser humano, individual e socialmente considerado. O desenvolvimento e a evolução circunscrevem-se ao progresso humano com a mesma relevância de outros aspectos que facetas dos mesmos poliedros, tais como ecologia, bem-estar social e estabilidade das pressões sociais e, em suma, a qualidade de vida de todas as suas componentes e circunstâncias. Ou seja, todos esses padrões de vida, os padrões sociais, são advindos de uma fonte de trabalho, de uma fonte de desenvolver das suas atividades para conseguir fins financeiros. E dentro disso, entra a parte da segurança e higiene ocupacional dos mesmos. Historicamente, a segurança como um sinônimo de prevenção de acidentes evoluiu de forma crescente, ou seja, ela implementou, além das partes de acidentes, de investigação, de EPI, máquinas e equipamentos, a parte social, a parte psicológica, a parte que engloba inúmeros e vezes maiores fatores de atividade, desde das primeiras ações de reparação de danos, lesões e assim por diante, investigações, até conceitos mais amplos, onde se buscou a prevenção de todas as situações geradoras de efeitos indesejados para o trabalho, ou seja, todo ano a gente vem renovando as NRs, corrigindo algumas alterações e prolongando mais NRs de acordo com as atividades que a gente vai apresentando e que os desenvolver de novas tecnologias vem trazendo para a gente, os novos desafios. Para o trabalho render, tem sim acatar as regras de higiene e segurança, impõe onde essas mesmas atividades sejam realizadas. O trabalho deve ser executado de melhores condições possíveis, melhores técnicas, melhores maneiras que vai afetar e agregar um produto de qualidade no final. Em questão de rendimento, desgaste físico, psicológico, ou seja, a gente vai trabalhar todos em cima dessas quantificações para sempre estar melhorando o dia a dia de trabalho. Um ambiente salubre não prejudica a saúde, ou seja, ele agrega melhores condições de trabalho para o colaborador. Depende das várias condições de ordem geral que se apresentam em todos os locais de trabalho. Outras de ordem especial que se aplicam ao ambiente de trabalho como os riscos específicos. Ou seja, essas variações no ambiente salubre, ela vai desde a questão da iluminação, a questão também da umidade relativa do ar, ventilação, temperatura e assim por diante, e também das questões de repetitividade, onde entra a parte da ergonomia. Acidentes do trabalho. Tem se tornado muito comum nas empresas, tanto em pequenas como em grandes empresas. Isso se deve à falta de consciência dos administradores e falta de conhecimento dos colaboradores, ou seja, a empresa ela sabe o poder e a periculosidade de cada atividade, mas o colaborador em si ele não tem esse conhecimento e cabe à empresa, o contratante, fazer o treinamento e apresentar esses riscos para os colaboradores. O trabalho, às vezes, repetitivo, cansativo, entre outros, de grande forma, número de acidentes e trabalho vem sendo crescendo cada vez mais em algumas empresas. Está buscando maneiras para reduzir esses problemas, contratando profissionais da área e conscientizando seus colaboradores sobre o uso de EPI. Ou seja, além do uso do EPI, dos EPCs, da questão do treinamento, palestras e assim por diante, e profissionais capacitados e treinados na hora de fazer uma contratação. A segurança do trabalho estuda diversas disciplinas, como introdução à segurança, higiene e medicina do trabalho, prevenção e controle de riscos, máquinas e equipamentos, instalações, psicologia na engenharia de segurança, comunicação e treinamento, administração aplicada à engenharia, e dentre outras, ou seja, doenças relacionadas ao trabalho, pesquisas qualitativas e quantitativas dos termos, as legislações, as normas técnicas, responsabilidade civil e criminal perante a legislação brasileira sobre as questões dos crimes que envolve a questão da segurança do trabalho, sempre as indenizações da família desses que sofrem acidente,
proteção quanto ao meio ambiente, questões de poluição, questão de acidente com algum produto químico, ergonômicas, iluminação do meio, proteção contra incêndio, explosões e gerais riscos que não foram citados acima. O quadro de segurança do trabalho de uma empresa compõe-se desde do trabalhador, engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho, enfermeiro do trabalho, aí temos o técnico de enfermagem do trabalho, auxiliar de enfermagem do trabalho e assim por diante. Esses profissionais formam o chamado quadro do SESMIT, que é o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. Também, os empregados da empresa constituem a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Tem um objetivo, de prevenção de acidentes, de fazer essas campanhas que a gente tem mensais com relação o Outubro Rosa, Novembro Azul, Setembro Amarelo, ou seja, são essas equipes que são responsáveis por estar fazendo as palestras e estar apresentando esses temas nas suas devidas datas. Onde vamos buscar a questão da prevenção da vida e a promoção à saúde do trabalhador e à qualidade de vida. Segurança do trabalho é definida por normas e leis. No Brasil, a legislação de segurança do trabalho compõe-se de normas regulamentadoras, ou seja, a gente adequou as normas internacionais de segurança às nossas NRs. Leis complementares, com portarias e decretos e também convenções internacionais da Organização Internacional do Trabalho, ratificadas pelo Brasil para atender às nossas condições de trabalho. Segurança e saúde no trabalho, um modelo de desenvolvimento. O trabalho nasceu com o homem no mundo. A evolução do trabalhador e das suas atividades e da sua produção e vários outros os tipos de técnicas, máquinas e equipamentos que a gente utiliza no nosso dia a dia e as várias profissões que são existentes e que dependem e a demanda também da qualidade desses produtos. Atividade predatória, agricultura e pastoreiro, ou seja, principalmente na agricultura. A agricultura antigamente era bem manual. Hoje em dia a gente tem várias e várias máquinas que junto com elas vem vários tipos de perigo. Vários tipos de pulverizadores, pulverizadores aéreos que foram adaptados nos aviões e assim por diante. Ou seja, na evolução da agricultura e do pastoreiro, sofreu várias e várias alterações e no decorrer do tempo vai tendo mais evolução ainda, ou seja, e mais perigo vai trazendo para o trabalhador. Artesanato, as revoluções industriais que a gente aconteceu, globalização. Modelo de desenvolvimento. A revolução industrial ocorrida no final do século XVIII iniciou a descoberta da aplicação do uso do vapor como exemplo, a invenção dos teares mecânicos e assim por diante. Assim um homem deixou o campo em busca de emprego, sem uma mão de obra qualificada, para buscar seus trabalhos e seu sustento na cidade. Onde teve uma urbanização de alta escala, que não havia saneamento básico, não havia esgoto, não havia moradia de qualidade, não havia saúde para esses colaboradores. A Revolução Industrial transformou profundamente as relações do homem com o trabalho, onde o homem ele gastava mais qualidade de vida no seu trabalho do que ganhava com o resultado do trabalho. Na primeira década da Revolução Industrial, condições complementares adversas à segurança e à saúde eram encontradas nas primeiras indústrias, que nada mais eram do que galpões improvisados, ou seja, esses galpões, celeiros, eram colocadas essas máquinas sem nenhum tipo de prevenção, sem nenhum tipo de ventilação, exaustores e nenhum tipo de piso concretado, para colocar essas máquinas e colocar esses trabalhadores que tinham vindo do campo sem nenhum tipo de técnica, nem ferramenta, nem treinamento, para poder manusear essas máquinas. Exemplo de condições adversas à segurança e à saúde dos trabalhadores. Calor, frio excessivo, ou seja, tudo a partir do momento que começa a causar desconforto na atividade, ou seja, ela está sendo lesiva tanto para a questão da saúde do colaborador quanto para a questão da produtividade do mesmo. Onde o calor vai causar fadiga, vai causar pessoas vai começar a suar, transpirar e assim por diante. O frio excessivo pode causar até hipotermia. Ventilação inadequada, da onde você não vai estar exaurindo aqueles gases, onde você não vai criar um ambiente de trabalho não favorável para aquele trabalhador. Iluminação insuficiente, você vai deixar aquele colaborador com a vista cansada, ele vai poder estar tropeçando, perdendo a qualidade do produto, se o mesmo precisar devido a essas técnicas. Esse excesso de ruídos, que pode perder até a questão da audição, ou então a redução da audição.
Posição de trabalhos agressivas, que pode acontecer o caso de sofrer amputações, fratura, lesões na coluna. Máquinas perigosas e jornadas de trabalho de 12 a 14 horas por dia, ou seja, eles tinham uma jornada de trabalho bem excessiva, comparadas com o que a gente tem hoje em dia de 8 horas. E os mesmos também não tinham hora extras. Desrespeito da empresa em relação às normas regulamentadoras, as causas gerais de acidentes de trabalho e segurança de acidentes de trabalho. Desrespeito às empresas em relação às normas regulamentadoras, as NRs, sem seguir a CLTs, que é a consolidação das leis de trabalho. Relação entre a questão da medicina do trabalho, com relação aos ASOS, o acompanhamento, a renovação do anual de saúde, a renovação desse ASO, fazendo o seu periódico. Falta de conscientização dos trabalhadores quanto aos riscos profissionais e as condições de atos inseguros e fazer a correção desses atos inseguros onde o trabalhador se expõe ao risco. Fraca atuação dos sindicatos em relação à reivindicação de melhores condições de segurança e saúde do trabalho no ambiente de trabalho, a questão de transporte, em questão de fornecimento de EPI, fornecimento de alimentação de qualidade, pagamento de hora extra, o não excesso uso da hierarquia para poder estar conseguindo uma maior produtividade. Fiscalização deficiente por parte dos órgãos regionais do Ministério do Trabalho e Emprego. Gestão ineficaz do sistema de segurança e saúde do trabalho por parte das empresas em diferentes atividades econômicas, ou seja, uma CIPA não efetiva, um SESMIT não efetivo, um RH não efetivo, os técnicos de segurança em si e o engenheiro de segurança que não tem uma efetividade com relação ao controle desse tipo de atividade. A importância da segurança e da saúde no trabalho, aspectos sociais. Queda no produto interno bruto, no PIB, aumento da sobrecarga de trabalho em relação ao atendimento dos hospitais e do SUS, ou seja, pessoas que atualmente estavam trabalhando por falha nesse trabalho, você vai acabar perdendo esse colaborador e o mesmo vai ter que passar por vários e vários dias internado e tendo que se encostar pelo INSS. Ou seja, você vai perder a mão de obra qualificada e isso vai estar sobrecarregando o SUS e também os órgãos do município e estado. Aumento da sobrecarga de trabalho nos centros de reabilitações de profissionais, que o mesmo vai ter que fazer uma reabilitação para poder retornar à sua atividade. Perda da capacidade criativa e até motora, ou seja, o mesmo não poder exercer mais aquela atividade que ele exercia antes. Aspectos econômicos, custo direto do acidente de trabalho, indenização, perda na produção, perda da máquina, do equipamento que sofreram o acidente. Aumento dos gastos de previdência social, auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria por invalidez, pensão por morte, auxílio funeral, despesas médicas e hospitalares, farmacêuticas, reabilitação de profissionais, próteses, gasto com o INSS com acidente do trabalho. No Brasil, em 2011, chegou a 63,6 bilhões de reais, envolvendo os gastos do INSS para encostar esses funcionários. Fora a questão do que foi fornecido pelo SUS e pelo centro de reabilitação. Continuando nos aspectos econômicos, tem o aumento do custo da produção da empresa. Então, toda vez que sofre um acidente, tem a interrupção do trabalho, da atividade, para poder fazer a investigação. Afastamento dos empregados do empregado. Danos causados a máquinas e equipamentos, despesas prejudiciais, por exemplo, como a indenização. Gasto das empresas por acidente de trabalho, em 2011, chegou a 71 bilhões de reais, quanto a essa falha, ou seja, a essa interrupção dessas atividades. O aumento do custo de produção tem como consequência o aumento dos preços dos produtos, levando à perda da competitividade. Ou seja, se você é uma empresa que sofre bastante acidente, bastante indenização, você tem que tirar aquele recurso de algum lugar. E esse recurso vai sair em cima do seu produto, que vai ficar mais caro do que o produto da concorrência. Aspecto humano. O aspecto humano é mais importante da segurança e da saúde do trabalho. Sofrimento físico e psíquico para o trabalhador e para a sua família, redução da expectativa de vida do trabalhador, fechamento do mercado de trabalho para o acidentado e condenação à pobreza ao trabalhador e à sua família. Ou seja, se o cara ficar inválido para desenvolver a atividade dele, ele não vai ter como ele evoluir naquela carreira dele, aumentar o seu salário. E se ele ficar só encostado, ele vai receber só aquele valor mensal
pelo resto da sua vida, ou seja, não vai ter condições de estar evoluindo a sua atividade e dar uma condição melhor de vida para a sua família, ou seja, todos são prejudicados. Higiene ocupacional, com o seu caráter prevencionista, tem como objetivo fundamental atuar nos ambientes de trabalho e ambientais afetados, aplicados aos princípios administrativos de engenharia e de medicina do trabalho, no controle e prevenção das doenças ocupacionais. Objetiva também detectar os agentes nocivos, os riscos, os incidentes, as áreas de risco, quantificando a intensidade ou concentração e propondo medidas de controle necessárias para assegurar condições seguras para a realização das atividades laborais. Ou seja, você pode pegar quantitativamente e qualitativamente esses fatores para poder você fazer uma análise e fazer uma base de dados para poder você fazer manobras e técnicas de engenharia, a utilização de EPI ou EPCs, para poder estar fazendo o controle desses riscos e para que não tenha a ocorrência desses agentes nocivos. A higiene ocupacional também é denominada de higiene industrial ou higiene de trabalho. É a área onde o profissional de segurança exonera grande parte de suas atividades prevencionistas, onde vão exercer todos esses níveis de conhecimento. Aqui essa figura ilustra a questão da função do técnico de segurança do trabalho com relação ao trabalhador, onde ele vai estar blindando com o seu conhecimento de riscos perante a atividade que ele está exercendo, utilizando os métodos da medidas de higiene ocupacional e segurança do trabalho para o controle desses riscos ocupacionais. Conceituamos a higiene do trabalho como a ciência, a arte que se dedica a reconhecimento, avaliação e controle de riscos ambientais, químicos, físicos, biológicos, ergonômicos e mecânicos, presentes nos locais de trabalho. Abaixo apresenta algumas das definições estabelecidas pelos órgãos importantes. Aí aqui a gente tem essa imagem que ilustra o que a gente citou anteriormente com relação aos depósitos sem nenhum tipo de sinalização, ferramentas, sem capacete, sem luva, para poder fazer o desenvolver das suas atividades. E até a próxima aula.